Capítulo 14. O mistério da mente. O escritor desse livro tem tratado as duas manifestações da vida, a mente e a substância, como se fossem coisas separadas, embora ele tenha expressado sua crença de que a substância deve emanar da mente. A melhor maneira de expressar esse pensamento seria dizer que a substância e a mente, como conhecemos, provém de uma forma de mente muito superior. O escritor não tem a intenção de alongar esse assunto nesse livro, pois esse trabalho foca em outras linhas de pensamento. A ideia é mencionar aqui algumas conclusões do escritor, abrangendo todas as partes do assunto em geral. O escritor concorda com os antigos ensinamentos ocultos sobre a existência da mente cósmica, como foi abordado no capítulo anterior. Ele acredita que essa mente cósmica é independente da substância. Na verdade, ela é a criadora de tudo o que existe, inclusive a própria substância. A mente, como conhecemos, é sempre ligada a essa substância. É verdade que a forma de substância usada pela mente, como o corpo, deve ser mais fina que o vapor, mas ainda assim é uma substância. O trabalho do grande plano universal parece requerer que a mente sempre tenha um corpo com que possa trabalhar, e essa regra não se aplica apenas no caso das formas mais densas da substância e do princípio mental, mas também no caso das manifestações superiores da mente. Essa combinação constante de mente e substância, o fato de não haver substância sem uma mente e de não haver uma mente sem uma substância, tem levado muitos pensadores científicos a aceitar a ideia materialista de que a mente é uma propriedade da substância. É claro que esses pensadores têm que admitir que eles não têm nenhuma ideia da real natureza da mente e não podem conceber como a substância pode pensar, mas eles entendem que a ideia materialista é mais simples que as outras e se agarram a ela. Até mesmo as conclusões desses pensadores só são possíveis pela existência da mente que eles teimam em negar. A razão humana é incapaz de explicar a operação interna da mente a partir de uma base estrita e puramente física. Tyndall, o grande cientista inglês, disse: a passagem da física do cérebro para os fatos correspondentes da consciência é impensável. Desde que um pensamento definido e uma ação molecular definida do cérebro ocorram simultaneamente, não encontraremos o órgão intelectual e nenhum outro órgão rudimentar que torne possível a reação de um fenômeno a outro. O materialista é propenso a uma tentativa de derrotar os defensores da mente com uma demanda por uma resposta para a pergunta: o que é a mente? A melhor resposta para essa pergunta está na linha proverbial irlandesa, de responder a uma pergunta com outra, como: o que é matéria? Na verdade, a razão humana é incapaz de responder a essas duas perguntas, e a melhor opinião parece considerar mente e matéria como dois aspectos de alguma coisa, e a origem real dessa coisa deve vir de algo superior que se expressa nessas duas formas. O ensinamento oculto com o qual o escritor concorda é que a mente é inerente à substância, desde o elétron até o cérebro humano, sendo em todas as formas uma porção do princípio mental universal ou mente cósmica. Esse fragmento da mente está sempre conectado com a substância e separado da mente universal. Essa separação não é total, entretanto, esse fragmento mental está conectado com todos os fragmentos da mente por filamentos mentais. Mas, comparativamente, o fragmento da mente está separado do resto, e devemos considerar esse fato para o propósito de estudo, consideração e ilustração. É como uma gota no oceano da mente conectada a todas as outras gotas. A mente individual não está confinada com a substância, mas se estende além dos limites físicos da mesma, algumas vezes a uma distância considerável. A aura é a projeção da emanação da mente ao redor de cada partícula. Além da aura, é possível uma extensão da mente a uma distância considerável sem que ela se desconecte enquanto existir vida.
A influência mental, entretanto, não requer a projeção mental mencionada acima. Ondas mentais frequentemente respondem ao propósito, até mesmo nas menores partículas da substância que compõem a atmosfera, e as vibrações continuam por um certo período de tempo após a sua produção. A mente humana é algo muito mais complexo do que podemos imaginar, não apenas pelas manifestações conscientes, mas também pelas subconscientes e pelas superconscientes.